Dos 3 aos 6 anos de vida, as crianças vivenciam a segunda infância, que também é conhecida como os anos pré-escolares. Nessa fase, a aparência da criança muda, suas habilidades motoras e mentais desenvolvem-se amplamente e a sua personalidade passa a ser mais complexa. Na medida em que a criança passa a ter maior controle de seus músculos, consegue administrar melhor suas necessidades pessoais, como por exemplo, higienizar-se e vestir-se por conta própria, e adquire desta forma maior independência e autonomia. Em relação aos aspectos do desenvolvimento físico, nessa fase o crescimento aumenta consideravelmente, porém é mais lento que o período anterior. Geralmente os meninos são mais altos e pesados que as meninas. Os sistemas muscular, nervoso, respiratório, circulatório e imunológico estão em processo de amadurecimento e todos os dentes já estão presentes. Também nesse período, o desenvolvimento motor avança rapidamente, sendo que as crianças progridem em suas habilidades motoras gerais e refinadas e na coordenação entre olhos e mãos. A preferência pelo uso de uma das mãos é evidenciada a partir do 3º ano de vida. Os aspectos do desenvolvimento cognitivo compreendem o aumento do vocabulário, da gramática e da sintaxe. Nesta fase, a fala da criança é privada, ou seja, a conversa se dá em voz alta para consigo mesma, o que a auxilia na aquisição do controle sobre as suas ações. A fala privada tende a desaparecer em torno dos 9 ou 10 anos de vida. A recordação, o reconhecimento e a memória aumentam nesse período, geralmente aos 4 anos de idade, e podem estar relacionados ao desenvolvimento da linguagem. Acerca dos aspectos psicossociais, é nesta fase que diversos estudos apontam para o desenvolvimento do eu, ou seja, é entre os 4 e 12 anos de idade que as crianças desenvolvem gradualmente uma compreensão sobre suas emoções. A criança já é capaz de manifestar sentimentos mais complexos, como a infelicidade, o ciúme e a inveja neste período. Sente a necessidade de aprovação e aceitação das pessoas com quem convive e confia. Segundo a teoria de Erikson, nesta fase a criança está vivenciando o 3º estágio, a iniciativa versus a culpa. Nesse estágio, a criança está mais organizada física e mentalmente, e a iniciativa e a autonomia possibilitam a organização de atividades em torno de uma tarefa ou em torno de uma meta, demonstrando um aumento significativo na responsabilidade da criança. O perigo desse estágio é o sentimento de culpa, que pode obcecar a criança por uma busca muito entusiasmada de metas, incluindo fantasias genitais, e o uso de meios agressivos e manipulativos para chegar a estas metas. A criança está ansiosa para aprender e aprende bem nessa idade. Nesta fase desenvolve-se o senso de obrigação e de desempenho. A principal atividade da criança nessa fase é o brincar. As brincadeiras estão relacionadas ao desenvolvimento social, emocional e cognitivo, variando de cultura para cultura e sendo influenciadas pelos ambientes criados pelos adultos. Através do brincar, a criança explora o mundo, imita, se coloca no lugar dos adultos e aprende qual é o propósito dos fatos. O brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde apresentar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais.